a pouco Lourdinha vai lá atrás e fala assim, ó, quando as irmãs acabarem de contar, eu vou te chamar. Então, é de Deus. Amém? Amém? E o que eu queria passar para as irmãs é o seguinte. Eu nasci no lar evangélico. Isso é algo assim gratificante e todas que tiveram esse privilégio sabem exatamente do que eu estou falando. Nascer num lar evangélico, ser criada por pais que têm temor ao Senhor, que fazem culto, todos os cultos, era assim, os filhos na frente, meu pai e minha mãe mais atrás. Então era assim constantemente. E algo assim muito gratificante para a nossa vida é você saber que na hora de dormir a família se reúne para orar. Né? Hoje, né, lares desestruturados, ou às vezes até mesmo dentro da igreja, nós não fazemos isso dentro da nossa casa. Cada um dorme no horário que quer. Ah, mas está cansado, vai dormir primeiro, e a gente acaba se acomodando e não juntando todos eles para fazerem isso. Isso é um erro nosso como cristão. E eu fui crescendo nesse ambiente, um ambiente não tem melhor do que esse, né? Maravilhoso. E com o passar do tempo, eu me desviei. Eu fui batizada, né, na adolescência, e depois na juventude eu me desviei. E quando eu estava desviada, eu sempre procurava ir na igreja, mas sem compromisso. Desviar não é só ir para o mundo e fazer tudo que o mundo tem para oferecer. É você se desviar de ler a Bíblia, é você se desviar de ter um relacionamento com Deus. Aquilo ali foi ficando para trás. E como a gente sabe que a casa, quando está vazia, Satanás ele entra. Então você não abre uma brecha, você abre uma porta, porque você deixa de receber o que Deus tem para te dar. E os anos foram passando, eu namorei, eu casei e tive meus filhos, mas algo dentro de mim, de vez em quando eu ia lá na igreja. O Espírito Santo sempre me incomodava para voltar para Jesus. Mas eu achava assim, está muito cedo, ainda não é a hora, minhas crianças são pequenas, vão ficar tudo enjoando dentro da igreja, porque a gente pensa que criança pequena, né, são chatos dentro da igreja. Não, são bênçãos. Né? E com o passar do tempo, eu fui trabalhar num lugar, que é o lugar que eu trabalho até hoje, que Deus me colocou neste lugar, onde tinham dois rapazes que eram evangélicos. E eles começaram a falar de Jesus para mim, e eu falava assim para eles, olha, eu sei que Jesus salva, e é Ele que pode levar para o céu e para o inferno. Mas não vem com esse negócio de milagre, porque Jesus não faz mais milagre, não. Olha a que ponto a gente chega. Depois de uma caminhada, você chega e fala, Jesus fez milagre só lá na Bíblia. Nos dias de hoje não faz mais. E com o passar do tempo, ele sempre falando, não, Marinete, mas não é assim. Olha, tem um texto tal que fala do... Eu falei assim, por isso mesmo que eu estou falando. Eu quero ver o milagre. E isso aí eu só estou lendo o milagre. Então, o tempo passou e já tinha um ano e meio que eu estava trabalhando nesse lugar. E lá na minha casa, que é muito perto da igreja, o ministério de louvor começava, né, com os louvores domingo à noite, e eu estava sentada lá na varanda, lá na frente da casa, com as crianças brincando, e o louvor chegava nos meus ouvidos, acho que muito mais alto do que estava dentro da igreja, porque eu ouvia exatamente a mensagem de cada louvor. E aqueles louvores começaram a me incomodar. Por que você não está lá dentro? Você foi criada dessa forma e você está criando seus filhos de outra forma. Então, meu filho mais velho tinha 4 anos, o pequenininho tinha 1 ano. E cadê? Você está criando ele de forma errada. E o Espírito Santo me incomodava, mas eu não dava ouvido. Até que, de repente, surgiu uma situação
que eu precisei fazer uma cirurgia. Aí vai fazer a cirurgia, faz aqueles exames todos, tá tudo bem, risco cirúrgico, não tem pressão alta, não tem nada. Tava bem a beça, porque a gente quando é jovem, a gente tá legal, né? Depois que o negócio começa a ficar meio esquisito, né? Aí eu fui fazer a cirurgia. Só que eu tão tola, mas tão boba, que eu fui fazer a cirurgia achando que eu ia fazer a cirurgia. Só que quando eu cheguei na mesa de cirurgia, na hora lá que começaram a aplicar anestesia, a doutora que ia fazer a cirurgia, brincando, conversando, os enfermeiros, a gente que mora em cidade pequena conhece todo mundo, né? Então lá no Daci Vargas, conhecida e tal. Aí, mas eu estava tranquila para aquela cirurgia. E quando começou a injetar a anestesia, ao invés dela fazer o efeito de adormecer, ela me deu um ataque cardíaco, deu crise. Então eu não adormeci, eu me agitei. Aí a doutora virou e falou assim, para o enfermeiro, porque eu ainda estava consciente, né? E falou assim, corre e chama o cardiologista de plantão, porque ela está tendo uma reação contrária à anestesia. E o cardiologista chegou e falou assim, retira imediatamente esse soro dela, que é anestesia aplicada no soro. E ele tirou rapidamente, né? Os enfermeiros ali agiram rápido e ali encerrou a cirurgia. E ali eu não fiz mais cirurgia. E ali Deus me tirou daquela situação de incredulidade, que Ele pode todas as coisas, e eu não precisei mais fazer cirurgia. Aleluia! Aquilo ali foi somente para eu ver o poder de Deus orando nos dias de hoje. Então foi uma lição que eu aprendi, que Deus me deu naquele momento, para que eu ouvisse a sua voz. Então ele me deixou ir lá no centro cirúrgico, passar por toda aquela situação, que foi um desconforto, mas depois ele me trouxe a memória. Você tem ouvido os cânticos e você não atendeu a minha voz. Então agora você vai levantar e vai caminhar. Então foi ali que eu entendi que eu nasci novamente. E para a glória de Deus, Ele transformou a minha vida e a cada dia, né, vai santificando. E hoje, quando eu estava ouvindo o testemunho da irmã, eu estava falando assim, como que eu fui boba durante tantos anos em acreditar somente que Deus fez no passado. E irmãs, esse testemunho não é só para glorificar o nome do Senhor, porque a Ele toda honra, toda glória, todo o nosso louvor, mas também para a gente ficar atenta com os nossos filhos, não deixá-los caminhar sozinhos, porque eles caminham conosco quando são pequenos. Nós não devemos ensinar aos nossos filhos o caminho da igreja. Nós devemos ensinar o caminho que deve andar. Porque o caminho da igreja, a gente ensina até, se a gente todo domingo vier para a igreja e trouxer um cachorrinho de estimação, ele vai aprender o caminho da igreja. Então nós não devemos ensinar aos nossos filhos o caminho da igreja, mas devemos ensinar aos nossos filhos o temor do Senhor. Amém. Porque a palavra diz que até quando ele envelhecer, não se desviará dele. E quando a pessoa se desvia, é porque são ensinados o caminho da igreja. O temor do Senhor é a palavra, é a explicação, é ter aquele convívio, né? O calor, aquele amor que só Jesus, né, dentro da família dá. Então, às vezes a gente está orando pelos nossos filhos, mas nós não paramos ainda para entender o que levou ele a se desviar do caminho, o que levou, né, ele estar distante daquilo que nós ensinamos. Nós estamos orando pelos nossos filhos, mas ainda não paramos para perguntar ao Senhor qual a dificuldade que ele tem de chegar até a ti.
E devemos estar com esse pensamento e a nossa oração diante de Deus. E se eu não ensinei, enquanto ele era pequeno, Senhor, me dê estratégia para que eu venha falar com ele, porque eu não tive conhecimento do Senhor enquanto eles estavam pequenos, mas hoje eu tenho e o Senhor vai me dar estratégia para ganhá-los para o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Obrigada.